Olá pessoal, nós somos do grupo 2, nós vamos falar sobre materiais metálicos ferrosos e não ferrosos, algumas aplicações, características e propriedades dos materiais. Eu sou o Felipe Barassi. Eu sou o Felipe Antunes. Eu sou João Pedro Romanino. Eu sou Kelly Morgana. Eu sou Gabriel Armando. Em seguida, vamos apresentar mais sobre o assunto. Então, gente, como foi comentado, o grupo 2 vai estar apresentando sobre materiais metálicos. Então, o grupo é constituído por Felipe Antunes, Felipe Barassi, Gabriel, João e eu, Kênia, que vou estar introduzindo o assunto, falando um pouquinho de materiais ferrosos. Então, vamos definir aí o que são esses materiais. Eles são constituídos por pelo menos um tipo de elemento químico metálico, e os átomos se ligam através de ligações químicas, que são ligações metálicas, exclusivas desses elementos. Eles são bastante resistentes às solicitações mecânicas e podem ser conformados nas mais variadas formas. Esses materiais, principalmente na nossa área, não são incomuns. A gente tem bastante contato. Então, não é algo desconhecido para nós. Vou comentar agora sobre materiais ferrosos. São divididos em ligas de ferro-carbono e outras ligas de ferro. Eles são principalmente constituídos por 90% de ferro. Por isso mesmo, eles ganham esse nome de metais ferrosos, materiais ferrosos. Em termos de porcentagem de carbono, eles podem atingir o máximo de 5%. Outros elementos que podem estar presentes no material são relativamente reduzidas, bem pequenas. Essas ligas são divididas também em aço e ferro fundido. De 0 a 2% de carbono são os aços e de 2 a 4% são os ferros fundidos. Sobre os aços, como eu comentei, são ligas metálicas de ferro e carbono, porcentagem de carbono em até 2,11%. Eu comentei que o máximo era de 5%, então tá dentro. A temperatura de fusão tá entre 1250 a 1450. Eles têm as propriedades de ductilidade, que é a capacidade de tu deformar esse material, o quanto tu pode deformar, a tenacidade, que é o quanto de impacto tu consegue receber, a elasticidade, resistência mecânica, resiliência. Quanto mais tu adiciona carbono no material, mais tu aumenta a dureza e essa resistência mecânica. Em contrapartida, tu acaba diminuindo a ductilidade e a resiliência. Então, são efeitos, são contrapartidas aí dessa adição. Eles são facilmente deformáveis por forja, laminação e extrusão. Eu vou estar comentando mais à frente sobre essas laminações. Então, eles têm aí acompanhado a soldabilidade, temperabilidade, usinabilidade e forjabilidade. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de metais. A forja está aqui. Sobre a resistência mecânica, ela varia de 200 megapascal a valores superiores a 1200. Tu consegue encontrar valores de 1800 megapascal, então é algo bem considerável. Essa resistência é a resistência à ruptura por tração, então a resistência ao esmagamento por compressão é a mesma. Em termos de teor de carbono, nós temos esses três, sendo o primeiro de 0,02% de carbono a 0,76%, o segundo com porcentagem igual a 0,8% e esse último de 0,76 a 2,14. Sobre a utilização, nós podemos usar eles para construção, para ferramentas,
Isso aqui em aços rápidos, trabalho a quente, a frio, aços resistentes ao choque. Tu consegue com esse material. Em termos de aços especiais, eles vão ser resistentes à corrosão, resistentes a altas temperaturas. Tu consegue aços para molas. Então, vamos começar falando sobre o aço carbono, o que a gente já viu bastante durante a aula. Então, são conhecidos também como aços sem liga. A gente vai estar falando aqui aços ligados e não ligados. Então, esses não ligados são conhecidos como aço carbono. Podem ainda ser obtidos no estado de laminado a frio ou de laminado a quente. Esse último depende muito da porcentagem de carbono, normalmente acima de 0,25. Essa nomenclatura aqui, SAE, vem de Sociedade de Engenheiros Automotivos. Claro que a sigla não segue essa ordem justamente porque é originada do inglês. Então, para o aço carbono, nós temos aqui para o aço carbono simples essa nomenclatura, iniciando com 1, depois o número de acordo com a porcentagem de carbono presente no material. Aqui para com enxofre começa com 11, e aqui essa última porcentagem. E aço carbono com enxofre e fósforo, nós temos essa nomenclatura iniciando com 12 e também terminando aqui com a porcentagem. Sobre os ácidos carbono de baixo carbono, eles possuem porcentagem de carbono abaixo de 0,3%. Lembrando que esses ácidos carbonos conseguem atingir essa porcentagem de carbono até 2,11. Então, eles têm grande ductibilidade, então eles conseguem deformar bastante. São bons para extenso trabalho mecânico para soldadura, para construção de pontes, edifícios, navios, caldeiras e peças de grandes dimensões em geral, não temperáveis. Isso que a gente vai estar comentando, que eles têm um limite que eles têm que atingir de porcentagem de carbono para atingir esse estado de temperabilidade mesmo. Então, de médio carbono, nós temos porcentagem entre 0,3% e 0,7%. Então, eles são temperáveis, temperados e revenidos, atingem boas tenacidades e resistência. Eles são usados em veios, engrenagens, bielas, carris. Então, eu vou estar até mostrando alguns exemplos depois. Sobre o alto carbono, eles têm porcentagem de carbono acima de 0,7%. São aços de elevadas durezas e resistência depois da têmpera. Então, como eu comentei, que eles têm um limite, normalmente o que se encontra é de 0,45 acima, né? De 0,45 tu consegue atingir esse estado de temperabilidade, consegue temperar esse material. Normalmente tu encontra 0,45, às vezes 0,40. Então, esse material de alto carbono, pequenas ferramentas de baixo custo conseguem construir, né, produzir componentes agrícolas sujeitos a desgaste, molas, engrenagens, câmbios e excêntricos. Essas aplicações que eu comentei para aeronaves, apenas no trem de aterragem. Esse aqui, essa é outra sigla, é o Instituto Americano de Ferro e Aço. Então, é outra sigla em inglês, por isso mesmo ela não segue o que é realmente falado em português, como eu tinha mostrado as nomenclaturas lá atrás, e ainda vou comentar mais sobre. Para navios, aço macio com porcentagem entre 0,18% e 0,23% para facilitar essa soldadura. Molas, aço 1050, 1070 e 1095 temperados e revenidos. Para automóveis, casca 1006,
1008, suspensão e direção 1021 até 1046, motor 1046, 1049, e assim a gente vai. Esses são os veios de transmissão que eu comentei aqui nas aplicações. Sobre as vantagens desse aço carbono, ele tem uma gama larga de propriedades, como a gente comentou, aplicabilidades também, são relativamente baratos, justamente porque a produção é em larga escala, representa 80% de toda essa produção de aço. As desvantagens, essas resistências sempre inferior a 700 megapascal, sem têmpera total. Isso, como eu comentei, eles têm a resistência de até 1800 megapascal. Então, tu consegue atingir isso com a têmpera. Então, vai depender muito do que tu pretende fazer com esse material. Têmpera difícil para largas espessuras, perigo de distorção e fratura. Então, como eu comentei, vai depender muito do que a empresa quer fazer com esse material, se ela pretende fazer essa têmpera e se ela pretende que tamanho, que espessura ela vai ter. Então, eles têm uma fraca resistência ao impacto a baixas temperaturas, baixa resistência à corrosão, como a gente pode observar claramente, muitas vezes, a facilidade que o ferro tem na corrosão. Rápida oxidação a temperaturas elevadas, difíceis de trabalhar para teores elevados de carbono. Como eu comentei, quanto mais tu adiciona, mais tu vai alterando esse material, essas propriedades. Porque normalmente ele tem uma estabilidade ali, na ductibilidade, na tenacidade. Então, quanto mais tu vai adicionando, mais tu altera. Ele vai ficando duro, ele vai ficando resistente demais. Dependendo do que tu vai aplicar, isso pode prejudicar bastante essa porcentagem aí de carbono. Então, cuidado na soldadura de aços com porcentagem maior que 0,3. Como eu comentei, quanto maior essa porcentagem, mais difícil de trabalhar com esse material. Então, sobre os aços ligados, eles possuem uma quantidade específica de elementos diferentes do carbono, como a gente comentou lá no começo, que o carbono pode atingir até 5%, mas também tem outros elementos que podem estar ali. Então, para aços ligados, tu pode manipular essa quantidade de elementos. No caso de elementos como silício, manganês e alumínio, sempre presentes nos aços carbonos, eles são considerados ligados quando os teores ultrapassarem 0,6, 1,65 e 0,1, no caso, para silício, para manganês e para alumínio. A gente vai ver também o bório muitas vezes presente nesse time para fazer aços ligados. Os aços liga costumam ser designados de acordo com o elemento predominante. Por exemplo, se é um aço níquel, é um aço cromo vanádio. Então, vai depender da quantidade também do material, do elemento. Então, como eu comentei, da nomenclatura. Quando são para aços ligados, eles diferem um pouquinho. Como vocês podem lembrar, para aço carbono iniciava com 1 sempre, 11, 12, se tinha enxofre e fósforo. Então aqui a gente vai ter uma diferença um pouco com relação a eles. Para níquel, a gente já começa com 2. E vocês vão vendo aqui que ele não segue realmente um padrão, como no aço carbono, que tinha o início com 1 sempre. Então, aqui ele vai seguir 2, 3, 4 para cada elemento aqui. Então, sobre os baixa liga. Quando nenhum elemento de liga atinge um teor de 5%. Como a gente comentou no início, cada elemento ali tem um limite. Ele tem que ultrapassar aquela porcentagem ali. Então, caso não atinja essa porcentagem, ele é considerado de baixa liga.
Então, as propriedades dependem do tratamento térmico e da porcentagem de deformação plástica. Tem elevada rigidez, podem atingir elevada resistência e dureza, são materiais por excelência para construção mecânica. Como eu comentei sobre essa sigla do Instituto Americano de Aço e Ferro, então essa parte 1006 aqui significa que ele tem 0,06%. Então, como eu tinha comentado, ele tem que ultrapassar 0,40, 0,45 normalmente para ser considerado temperável. Então, os não temperáveis são esses, 1006 e 1010. Eles são usados para peças que levarão extensa deformação plástica. Como a gente comentou, eles têm essa definição, eles têm essa propriedade. Então, o 1020 vai ser usado para peças que levarão extensa deformação plástica também, assim como o 1006 e o 1010. O 1030 ele vai ser usado para obter uma resistência sem a temperatura total, uma resistência melhor. Os maquináveis, eles têm aqui a nomenclatura 1112, ele deve usar quando peças requerem maquinagem. O 1040, que ele é temperável, como eu comentei, a gente consegue encontrar essa divergência ali. O 1150, que é temperável também, deve usar quando peças requerem maquinagem, que é esse processo de corte. 1040, que são os temperáveis. Como eu disse, ele tem essa porcentagem de 0,40, 0,45. Então, a partir daí, vocês podem observar esse padrão. Passou de 40, ele é temperável. Então, ele vai ser usado, o 1040, para endurecimento superficial. O 1600 usado para obter melhor resistência sem temperatura total e usado para endurecimento superficial, como foi comentado por 1040. E aqui, o 1080 e o 1095, eles vão para temperatura total. As propriedades desse baixa-liga, eles são para melhoria de propriedades mecânicas, melhoria de temperabilidade, eles ganham essa maior maquinabilidade, resistência ao desgaste, fadiga. Como a gente tinha comentado, os aços normalmente têm uma desvantagem ali, por conta também da presença majoritária do ferro. Então, essas ligações, essas ligas que são feitas são justamente para alterar, para melhorar esse material. Então, nós temos a melhoria de resistência à corrosão e oxidação, melhoria de propriedades mecânicas a baixas ou altas temperaturas. Como a gente comentou, eles têm essa desvantagem, normalmente, ao trabalho em baixas temperaturas, o problema com a corrosão. Então, são maneiras de contornar esse problema. Então, esses efeitos, por exemplo, aqui, a gente pode observar com a adição desses materiais, desses elementos no aço, o que eles conseguem fazer. Por exemplo, o manganês, a gente consegue observar que a tenacidade dele mantém, o limite elástico aumenta, então essa tensão ali que ele aguenta aumenta, a resistência à tração aumenta, resistência ao desgaste aumenta também, mantém-se a resistência à corrosão, resistência a temperaturas altas, a condutividade elétrica aumenta também e a condução térmica diminui. Então, tu consegue ir fazendo melhorias nesse material. Por exemplo, aqui, se tu adiciona níquel, vanádio, ele altera até o tamanho do grão. Dependendo da aplicação, o tamanho do grão ou se ele é resistente a tal situação, pode melhorar esse material. Então, de temperatura total, a porcentagem de carbono excede o 0,3. Então, como eu comentei, os que podem ir para têmpera normalmente são de 0,44, né? Então, a partir de 0,3, eles vão para a temperatura total. Então, os mais usados são
o 4140, 4340. E para endurecimento superficial, a percentagem de carbono não excede o 0,3. Então, os mais usados são o 9310 e o 4615. Como eu comentei lá, a nomenclatura para aços ligados é um pouquinho diferente. Aços H. Eles possuem características de tratamento térmico garantidas, característica importante em indústrias de produção em massa, garantindo reprodutibilidade. Como a gente comentou antes, os aços são produzidos em larga escala, né? Então, isso é muito importante quando a gente consegue garantir essas propriedades aqui, essa aplicabilidade mesmo nas indústrias. Distingue-se das designações normais por um H no fim. Então, mais uma nomenclatura, como a gente comentou lá. Normalmente era com números, o início ali, de acordo com, por exemplo, dos ligados, de acordo com a liga que tu fez, e a porcentagem no final. Então, a gente vai ter agora, de acordo com a liga que tu fez, aço crômio, a porcentagem de 0,40 e o H no final, como eu comentei. Aqui com 0,40%, com características de tratamento térmico garantidas, como comentado no começo. Aço B, aços com teores de boro. Como eu comentei, o boro também é bem presente nessas ligas. Então, eles vão desde 0,0005 a 0,003%. Então, confere aos aços de baixo e médio carbono uma excelente temperabilidade. Como a gente comentou, ele tem a necessidade de estar acima de 0,40 normalmente. Então, isso pode aumentar, melhorar essa temperabilidade. Só atingível com elementos de liga mais caros e em maior quantidade. Dependendo da aplicação, deve ser observado isso. Pode ser também usado em aços de baixa liga. Então, eles vão ter essa nomenclatura com o B no meio. Então, nós temos aqui a do Instituto, nós temos de acordo com a liga que foi feita, o boro e a porcentagem no final. Então, nós temos um aço crômio com 0,44% de carbono e a presença do boro. Aços microligados, outra sigla aqui originada do inglês, então é de alta resistência e baixa liga. Então, eles são desenvolvidos a partir dos aços de baixo carbono, com pequenas adições de manganês, até 2%. Então, tu vê que vai ter mais ou menos ali 3% de carbono e esses 2% aqui complementando, e outros elementos em níveis muito pequenos. Então, podem ter ali para complementar esse carbono e o manganês. Apresentam maior resistência que os aços de baixo carbono, idêntico, mantendo a ductibilidade e soldabilidade. Grande ganho de peso a custo reduzido, temperatura de transição dúctil a frágil muito baixa e tenacidade à fratura elevada. O ganho de resistência é obtido por solução sólida dos elementos de liga ali e não por tratamento térmico. Então, a gente pode observar o tanto de mudanças que ele pode fazer com essa liga. Por exemplo, ele consegue aumentar essa resistência e também manter essa ductibilidade ali, que a gente observa que quando a gente adiciona, por exemplo, muito carbono, como eu comentei, a gente aumenta a dureza e a resistência, mas com ela sempre diminui a ductibilidade e a resiliência. Então, é muito bom que com essa liga ele consegue manter aqui algumas das propriedades. Então é isso, pessoal. Agora eu vou deixar para o Felipe, que vai estar falando sobre ferro fundido.